Seu protagonista estava jogando um videogame no carro e o seu pai estava dizendo para o Jinson, né, largar o celular dele. Mano, mas o moleque tacou foda-se porque o pai dele disse, velho. E a mãe dele lá, né, diz, né, que o seu pai está falando com ele. E ele pelo menos deveria responder o seu pai, né? E o pai dele, né, só lá observando pelo retrovisor do carro. E o seu filho lá só jogando o videogame dele. E ele aposta, né, que seu pai se arrepende. É, meus amigos, parece que o moleque sofria bullying. E meu amigo, e era um bullying pesadinho, hein? Porque pisavam até nele na escola, rapaziada. Pois ele acha, né, que ele deve ter se arrependido de ter um filho tão fraco e patético como ele. E a mãe dele diz, né, pro seu filho, né, se os alunos assediar ou baterem nele, né, nessa escola também, ele só precisa desistir também, né, e largar essa escola também. Cara, o bagulho é sério, né? Porque até a mãe dele mandando o moleque desistir da escola se isso acontecer de novo, mano. Pois ela quer, né, que seu filho viva uma vida em que ele sinta-se confortável. Mas ele diz, né, que ela é uma mentirosa. Pois foi ela, né, que decidiu se mudar, né, para ele poder ser transferido para outra escola, né? Porque ele queria desistir de estudar. É, meus amigos, parece que o moleque perdeu no joguinho dele. Ele lá todo deprimido, né? Se pergunta se ele só não deveria se jogar de arrasta e pronto. Calma lá também, né, meu bom? Você é o protagonista da história, você vai ter uma virada na sua vida aí, pô. Eu confio. É sempre assim, né? E quando ele chega na sua nova escola, né? O seu primeiro pensamento é fugir de lá. O cara já tava até pedindo, sei lá, pra rolar um terremoto, né, velho? Ou então até a rapaziada da Coreia do Norte invadir do nada aí, né? Só pra ele não ir pra aula. Ah, eu sou o Jin Sulin. Eu vim lá de Seul. E eu nunca estive aqui antes. E é um prazer conhecer vocês. Ah, cara, eu só queria que o tempo parasse. Eu queria tanto que nada de ruim acontecesse. Simplesmente a rapaziada só começa a bater palma e dar boas-vindas para ele. E o moleque simplesmente fica admirado, meu camarada. Tem parada errada aí, meu irmão. Tem parada errada aí, rapaziada. E esse carinha aqui, né, fica feliz, né, de que finalmente tem alguém de Seul na sala deles. Ele vê, né, que o moleque tem uma aura meio diferenciada. Sensor, rapaziada, o Jinso ficou indignado mesmo com isso aí, velho. Sensor. Já é novato. Será que esses dois elementos vão bater no nosso protinho, rapaziada? Nós vamos saber agora. Eu tenho medo! E o pro tava na sua cabeça, né? Já sabia, rapaz. Eu vou apanhar aqui agora. E ele se lembra, né, do seu passado na sua antiga escola, né? Que o cara tava reclamando que não queria aquele tipo de pão e se ele tava querendo ir de arrasta. Mas, meus amigos, essa escola aqui é meio diferenciada, porque o cara só pega no ombro dele, né? E se pergunta, né, se ele ainda não tá acostumado com a escola ali. E ele até convida ele para ir até a loja de conveniência juntos. E aí, né, eles vão apresentar a escola no caminho. E o Prota só disse que tá bom. Porra, tem parada errada aí, irmão. E aquilo, né, era a primeira vez, né, que o nosso Protinho estava indo para a loja de conveniência com amigos. Coitado, cara, coitado. Ei, Ginson, o que você acha? Eu acho que você nunca viu sobrancelhas como essas daqui, né? E aí, você acha que explica de o porquê que a namorada dele terminou com ele? O cara, velho. Mas o Jinson, né, acha que ele tem seu próprio charme. Tá estranho isso aí, Prota, tá estranho, hein? É bicha. Tu é, mano, tá ficando doido. E o nosso protagonista, né, não está esperando uma pergunta do tipo, né, desse jeito aí. Ô, Jinson, tu tem certeza que tu tá enxergando bem, meu mano? Ô, seu desgraçado, se preocupa com a sua própria cara aí. E o Jinson lá na sua cabeça, né, de qual é dessa escola aí, né, pô, muito diferenciada da antiga dele. Porque quando ele olha ao redor, né, todo mundo está feliz. E talvez, né, ele também. Aí ele tava tão distraído, né, que acabou esbarrando nesse mano aqui. Eita, meu nobre, eu acho que tu sujou aí, ó. Ô, meu bom, tu me sujou todo aqui, velho. Não, foi mal aí, pô, foi mal aí. Eu posso pagar pra na lavanderia lá pra lavar tua blusa, pô. Foi mal, pô, foi mal. Mas, rapaziada, o cara é muito gente boa e disse que tá tudo bem pra ele. Mas ele agradece a oferta que ele fez pra ele, né, de lavar, dar o dinheiro pra ele lavar a blusa dele. Tá, realmente essa escola é estranha. E o Jinson vê, né, que ele é muito gentil. E só talvez, né, ele possa ter uma vida normal nessa escola. Será? Será, meu? Será? Não. Será? E ele estava lá guardando as suas coisas, né, pra vazar, né, porque eu acho que já acabou a aula deles, né, teve aula nessa bodega, mas não, tá bom. E ele todo feliz, né, porque ele vê, né, que a atmosfera dessa escola aí é muito diferente da que ele estava estudando. Pois todo mundo é legal e é gentil, né, ele está se preocupando sem motivos. Ele tá felizão por ter se mudado. E aparece esse mano aqui, né, chamando o Jinson.
E ele pergunta para o Jinson, né, se ele tem planos para hoje. Planos ele não tem não. E ele se pergunta se ele quer ir num lugar, né, com mais ele. E ele simplesmente só aceita, né, nem sabe pra onde é que o maluco vai levar ele, mas tá bom. É verdade. E o nosso Protinha, né, caminhando mais o humano lá, que a gente nem sabe o nome ainda, mas beleza. E ele reparou uma coisinha, né, que parece que eles já estão andando, né, já faz bastante tempo. E se pergunta pra onde é que eles estão indo. E ele pergunta lá pro Doin, né, que é o nome do maluco aí, que pra onde é que eles estão indo. Pois ele tá com a sensação, né, que já estão andando há bastante tempo. Ah, é porque eu queria te mostrar um lugar, pô. Tu vai gostar, tu vai gostar. E já que você é novo, né, você precisa ir lá. Aí o cara fica na cabeça dele, como assim eu preciso? E agora que o nosso Protinha parou pra pensar, eles estão se afastando cada vez mais, né, do centro da cidade. E ele pergunta, né, pro Jinson, né, se ele já lutou boxe ou algo similar. Boxe? Não, nunca não. Eu só apanhava na minha outra escola. Como é que eu vou lutar boxe, né? Não tem como não, só apanhava. Sabe, eu apanhava e apanhava de volta, é isso. É mesmo, é? Então você vai precisar de coragem pra isso. E ele diz lá, né, pra ele se apressar, né, porque eles já estão quase lá. Ele não tinha percebido antes, né, ele tem muitas cicatrizes no corpo dele. E ele já tava imaginando, né, que o cara tava levando lá ele, né, pra apanhar pra caraca e fazer cicatrizes no corpo dele. Ah, isso não tá escrito no manual não, tá? Eu só interpretei aqui a cena, tá? Aí ele para lá, né, e diz que ele tem que ir embora, né, ele pede até desculpa pra ele. E ele diz, né, que eles podem voltar ali, né, outra hora. Ele segura no ombro dele, né, e diz que eles estão chegando. É muito sério, estão para chegar. E ele diz, né, que pensou ele ir lá conhecer o lugar rapidinho, né, já que ele tá ocupado. Pois ele tem quase certeza que ele vai adorar o lugar. Isso é que dá protagonista. Você no primeiro dia de aula, né, ir para um lugar com alguém que você mal conhece. Tem mais que se lascar mesmo. E acabou, né, que ele deixou ele levar ele. Igual um imbecil indefeso. Ele fica lá se perguntando, será que era tudo mentira sobre a escola? Sobre a gentileza e os sorrisos amigáveis? Será que ele vai ser assediado de novo, rapaziada? E quando ele abre os olhos lá, né, só tem a rapaziada se batendo num ringue, meu camarada. Ó o pau quebrando, pai, eita! Vai, pô, a direita tá vulnerável aí, ó. Acaba logo com isso aí, pô. Tá quase lá, vai. Pô, velho, literalmente estão se pegando na porrada aí, rapaz. O Prota lá, tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui, velho? E o mano lá, né, se perguntando que ele parece que deve estar em choque, né? E o Prota se pergunta o que é aquilo. E ele fala, né, que é uma arena, né, de luta da escola deles. E ele diz, né, que isso aí é o maior privilégio, né, oferecido aos alunos da escola deles. E o Prota lá na cabecinha dele, né, arena de luta, mano. Arena de luta. Ei, você. Quem é esse com você? E esse daí é o Zhong Shang, o presidente do Conselho Estudantil do Ensino Médio da escola Jinxgat. E ele fala, né, que o Jinson, né, foi transferido para a sua turma hoje. Ele vê, né, que o maluco é meio assustador. Será que ele realmente é um aluno do ensino médio? E o mano que tava lutando, né, era o da sobrancelha lá, que eles estavam zoando na escola, velho. Ele já até chama o mano lá pro X1, porque ele tá esperando por ele. E vocês acham que ele dispensa? Ele vai pro X1, meu camarada. E o cabeludo lá, né, eu vou chamar ele de cabeludo, né, disse que é um prazer conhecer ele. Ele diz lá, né, que é o Zhong Shang, que a gente vai chamar só de cabeludo, né? Ele disse que é o presidente do conselho estudantil da escola lá, que eu já falei o nome que eu não vou falar de novo. É esse. Vídeo meu. Ele dá umas boas-vindas, né, à escola, né, porque o Prota é novato, né, tem que dar boas-vindas pro cara, é isso. E o maluco, né, torcendo lá, né, dizendo pro maluco usar mais força lá. E eu também de você? E eu tenho Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. E os dois malucos lá se matando no murro, rapaziada. E o Prota lá se pergunta, né, por que os malucos estão entrando na porrada desse jeito aí mesmo. Os dois não são amigos, não. Não sei. E o cabeludo lá, né, diz que os carouros desse ano não são nada mal também. E o Prota lá na sua cabeça, quem é ele? E por que ele não me explica a parada aí, né? Ele explica lá pra ele, né, que essa daí é a verdadeira face da escola deles. Ele também não sabe, né, se ele notou, né, que na escola dele, né, não tem assediadores. Mas, entretanto, né, nós temos violência sim. Só que ela é reservada para esse espaço. E você provavelmente deve ter passado muita merda na sua antiga escola, não é mesmo? E você pode descontar, né, essas frustrações aqui no ringue. E essa aqui é uma escola, né, que todos são iguais perante a violência.
E aquela ali, né, era a arena de luta da escola Shinsegachi. E o prota lá admirado, né, que todos são iguais perante a violência. Que história é essa? E ele meio que não gosta de nada complexo, pois ele não vai ficar se repetindo, né, que é para ele prestar atenção. E a regra número 1, né, que somente os alunos da escola Shinsegachi são permitidos ali. E a entrada, né, não é mais permitida se por acaso, né, de graduação, for cancelamento de matrícula ou expulsão. E regra número 2, né, todas as lutas, né, são 1 contra 1, né, sem uso de armas. Aí só resolve no soco, rapaziada. E uma terceira pessoa, né, não é permitido de forma alguma. É só 2 contra 1. Ok, pera, quer? Não, é 1 contra 1. E regra número 3, né, um membro do conselho estudantil, né, se virar como árbitro das lutas. E meio que é ele, né, que vai decidir o final da luta. Ora, aí está você. Onde você estava esse tempo todo, novato? E o nosso protinho se lembra, né, que ele é o cara de mais cedo, né, que ele derramou o suco na camisa dele. Que tal a gente tirar um X1zinho, né, pra compensar aquela baguncinha que você fez na minha camisa, hein? Que tal? Nossa, você já tem um oponente. Nada melhor do que aprender na prática, hein? Ah, se fudeu. Espera aí, pô. Calma lá, pô. E a regra número 4, né, que qualquer tipo de violência, né, está banida fora da arena de luta. E qualquer tipo, né, de desavença que ele tenha com alguém, né, só é resolvido no ringue. E a regra mais importante de todas é só para ele se divertir e não ter medo. Essa é a regra mais importante. Tá, eu entendi o que ele quis dizer, mas a minha rotina diária, meu camarada, era apanhar. E não me divertir numa luta, era apanhar. Ele fica lá se perguntando, né, se ele tem que lutar com alguém como ele ali. É, ele tá lascado e bem lascadinho. E os seus 3 anos, né, de experiências com bullying, né, como vítima de bullying, tá dizendo que ele precisa sair daquele ringue ali o mais rápido possível, senão ele tá lascado. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. E vai começar o X1 épico, rapaziada, se preparem. E todos estavam dizendo, né, que o nosso protinha é meio azarado, né, de ser logo escolhido pelo Ang Kang, do primeiro ano. Ele ainda é um irmão mais novo de um cara aí, né, que não sabemos quem é ainda. E todos ouviram falar, né, que ele foi para a escola esse ano aí. Então, novato, você não vai vir pra cima não? Eu ia te dar uma colher de chá e ia deixar você vir primeiro. Pois claro, né, é a sua primeira vez. Mas, na real, né, o nosso protinha tá morrendo de medo, né, porque o seu corpo tá até travado. Isso era porque ele tá lutando com alguém tão repetidamente. Ele diz, né, se ele não ir, né, ele vai, né. Não chega perto de mim, não chega perto de mim. E todo mundo de repente fica admirado. O que será que o nosso protinha fez? Velho, o nosso prota simplesmente tacou um vomito no cara, mano. Tacou um vomito no cara, velho. É o famoso protinha do vomito. Vamos apelidar ele assim, não? Ué. E o mano que tava lutando com ele manda até dar pausa, mano, porque o cara tá todo sujo de vomito. Ele pede até uma toalha pra rapaziada lá, né, porque tá fedendo. Isso não fedor, eita, fedor da desgraça. E o nosso pro tá na sua cabecinha, né, dizendo que ele não consegue fazer isso. Cara, eu não fui pra arena de luta ontem, mas eu ouvi falar, né, que foi insano. Com certeza, pô, deveria ter visto, velho. Pois o novato, né, ficou louco e vomitou, velho, no cara. E o nosso protinha lá no banheiro, né, só ouvindo a conversa dos caras, velho. E o pro tá lá vendo que ele tá lascado. E lascadinho mesmo, rapaz. O que é que ele vai fazer? Pois, meus amigos, ele tava pensando que essa escola aí era normal, né? Era uma escola normal. Mas não é normal porra nenhuma. Tem uma arena de luta, mano, pros caras cair na porrada. Ele se lembra lá, né, que o cabeludo disse, né, que era pra ele só se divertir. Mas convenhamos, né, ele não conseguiu sequer dar um soquinho no cara. E provavelmente, né, o que rolou ontem vai acontecer hoje também. Mas, já que não existe violência dentro da escola, né? E se por acaso ele não fosse para a arena? E o cabeludo lá tava fazendo flexão, rapaziada. E ele chegou aos 1000. E ainda tinha 2 em cima dele, lá ele. E o prota lá se perguntando se ele realmente é um estudante do ensino médio. E ele se pergunta para o novato, né, se ele tem alguma coisa para dizer para ele. Mas é algo que ele quer perguntar sobre a arena de luta para ele. Então você conseguiu desenvolver uma habilidade além do vomito supremo? É, menino do vomito, eu virei seu fã, hein? Depois do acidente ontem foi foda pra caralho, hein? Nossa demais, mano. Eita fã. É, não é sobre isso.
Eu vim dizer que não vou poder ir à arena a partir de hoje. Mano, todo mundo fica besta ao ouvir aquilo. Por quê? Você não se machucou ontem? Não, é porque eu não tenho confiança nenhuma para lutar com outra pessoa. E eu não quero bater em ninguém, eu não acho isso divertido. E eu não entendo a lógica por trás da arena de luta. Olha, garoto, isso que você acabou de dizer me dá um passe, né, que eu posso te bater, né, o quanto eu quiser, né? O que? Como presidente do conselho estudantil, eu, Chong Chang, anuncio que o aluno Shinson Lin, né, não está mais sob a proteção da arena de luta. Agora ele se fudeu. Tá lascado, pronto, você tá lascado, amigo. E ele fica lá se perguntando o que significa essa tal proteção da arena de luta. Ah, essa então é a sala? Sabe, novato, eu ouvi falar que você não vai mais para a arena de luta a partir de agora, né? E, velho, ele simplesmente começa a apanhar pelos manos, velho. Vou te ensinar devagarinho o que significa essa escola. E sabe, eu tava precisando mesmo de um novo escravo. Você pertence a mim a partir de agora, entendeu? E esse aqui fala, né, que ele foi transferido porque apanhou muito na sua antiga escola. Nossa, que engraçado. Ah, eu até percebi isso, né, quando eu tava batendo nele. A partir de hoje, né, você pode ir pra minha sala toda vez quando tiver na hora do intervalo, entendeu? Aí ele percebeu, né, pra que serve a arena de luta. Se a pessoa não participar, né, ela vai ser a única pessoa a sofrer bullying nessa escola aí, meu camarada. Eu sabia que tinha algo de estranho nessa escola, cara, porque você é louco. E o inferno do nosso protagonista, né, começou. E o diretor se pergunta, né, se ele quer mesmo parar de estudar, né, pois não faz nem uma semana direito que ele veio para a escola. Mas ele diz, né, que já está se preparando para algumas provas que são importantes para ele, pelo menos, né. Se é isso que ele quer, né, ele não pode fazer nada. E ele fez tudo o que ele podia, né, ele sente até muito por seu pai e pela sua mãe. Por dois, né, terem um filho tão inútil. Eu praticamente daparia a obra agora, mas eu tenho esperança que o moleque vai ficar foda ainda, tá? E agora, né, a sua terrível vida escolar, né, chegou ao fim. E ele vai começar a viver uma vida normal a partir de amanhã. Por que você não está tentando lutar? Me fala, qual é a porra do seu problema? Presidente? Me desculpa. Você é um lunático por lutas, nunca conseguiria entender como me sinto. E sendo bem sincero, violência é um trauma para mim. E eu sofri muito bullying na minha antiga escola. Eu já atingi meu limite, tudo que eu quero fazer agora é desistir. Eu fiz tudo o que eu podia. Como é? Você é muito mais patético do que eu imaginava. E quem foi que disse que você precisa lutar igual um profissional? Técnicas? Você não precisa de nada disso. Se você não tiver dentes, use as suas gengivas. Se você não tiver forças, use a sua coragem para lutar. A luta significa isso. Mas nesse exato momento você não está fazendo o mínimo para ao menos se defender e se proteger. E na cabeça dele fica se perguntando o que foi que ele fez de errado. E ele pergunta se ele realmente vai encontrar um mundo todo colorido, cor-de-rosa depois que ele sair daí. Não, né, rapaziada? Ele vai permanecer um perdedor pelo resto de sua vida. E ele caminhando lá, né, fica lá se perguntando quem é ele, né, para falar alguma coisa. Pois, provavelmente, né, ele nunca foi fraco. E ele vê, né, que já deu para ele. Hoje, Insulin, meu saco de pancadas. Um passarinho me contou, né, que você não vai virar mais para a escola a partir de amanhã. E aí, Kanji? Ele se pergunta, né, como é que ele pode desistir da escola sem falar com eles antes. Se você for embora, quem é que eu vou espancar, né? Pois ele diz, né, desde que o nosso cabeludo criou a arena de luta, né, ele ficou sem um escravo para ficar espancando. E você acha que isso vai ter fim se você sair da escola? Mano, esse cara tá na maldade pura, hein, rapaziada? Vem comigo, seu merdinho. E os caras lá, né, só espancando o nosso protinho que não faz porcaria nenhuma. Ah, bem, é porque ele tem medo. Depois ele, nos capítulos aí, você vai ver que ele vai ficar foda. Tá, mas pelo menos ele tem que dar um murro em alguém, mano. Pelo menos um murrinho. E o nosso protinho no meio dos espancamentos, né, acha que vai morrer, né? E o cara lá que a gente pensava que era gentil, só que é um rila da gaita, né? E lá que ele deveria agradecer. Agradecer por estar apanhando. Tá bom, né, cara? Se aquela escola, né, fosse assim, gato, né, quando seu irmão estudava lá, né, ele provavelmente já estaria morto. Caraca. Ah, a propósito, o endereço que me mandaram mais cedo está certo? Ele disse que tá assim, né, pois já que o informante deles é muito bom nisso. Nossa, o nosso Jinso mora em um lugar tão bacana, né?
Mano, pra vocês verem, o cara arrumou até o endereço da casa dele, velho. Sem zoeira, ele diz lá o endereço da unidade do prédio dele, o número do apartamento. E ele diz, né, que da próxima vez, né, eles vão lá na casa dele visitar ele. Eles vão fazer o possível, né, para encontrar ele com frequência, já que ele não vai mais participar da arena de luta. Mano, esse cara, velho, olha esse cara. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão planejando fazer com o endereço da minha casa? O nosso ratinho tá reagindo. E ele diz lá, né, pra ele ficar quieto, porque ele vai tirar uma foto dele toda arregaçada pra mandar pra todo mundo. E o Ginson, né, se perguntando de o porquê que eles estão fazendo isso com ele. É porque os caras gostam, pô, são filho da gaita. E ele tava achando, né, que tudo isso aí iria acabar, né, se ele saísse. Isso é bem doloroso. Eu achei que eu tinha conseguido fugir dele. Mas o que aconteceu afinal? Porque eu não consigo escapar desse inferno. Quem foi que disse que você precisa lutar igual um profissional? Técnicas? Você não precisa de nada disso. Pois sabe, se você não tiver dentes, use as suas gengivas. Se você não tiver a sua força, use a sua coragem para lutar sobre isso. Mas você não faz nem o mínimo para se proteger. E os caras estão achando engraçado o nosso Protinha gritando. Eles ficam lá se perguntando, né, por que ele? Por quê? Ele reclamando com os caras lá, né, porque ele disse pra ele segurar com mais força, porque o cara tá se rebatendo. Se eu não tiver as porra dos dentes, eu vou usar as minhas gengivas. Cara, ele simplesmente morde a mão do cara, velho. E se ele não tiver a força dele, né, ele vai usar a sua coragem. Isso mesmo, rapaziada, ele tá tentando resistir. Agora tá me dando orgulho, hein? E ele mete um murro nele, né, se perguntando se ele tá querendo morrer. E parece, né, que tá doendo a mãozinha dele, a mãozinha da princesa tá doendo, rapaziada. E aí, o que você achou? Doeu, né? O cara fica tipo assim, caraca, mano, ele soltou essa? Ah, se for pra me morrer e vou te arrastar comigo, tá sabendo? Seu filho de uma fruta. Olha ele. Até mesmo um rato morde de volta quando tá encurralado, né? Mano, e os caras simplesmente começam a correr no rumo dele, velho. E o nosso Protinha, né, simplesmente taca areia nos caras, velho. Ele vê, né, que ele não precisa aparentar ser legal enquanto luta. Ele só precisa fazer, né, tudo que ele consiga fazer, né. E o cara realmente tá admirado, né, que pois ele pegou a areia quando caiu no chão. Ele ficou tão zangado que manda eles segurarem ele. Mas ele tá correndo, rapaziada. E será que o nosso Protinha perdeu a cabeça, né? O que foi que deu nele pra lutar com os caras agora do nada? Nada, porque nada. Continue, você está me dando orgulho. E na arena de luta, né? Os caras se arregaçando na porrada. Chega nosso Protinha dizendo que quer participar. Bora, eu quero participar da arena de luta. E os outros caboclos já estavam chegando lá atrás já. E ele tá achando o nosso Protinha muito mais divertido do que ele pensava. E vai começar as tretas. Espero que ele faça alguma coisa dessa vez. Eu que devia estar batendo nesse perdedor. Essa arena de luta de merda. Fala baixo, pô. Nós estamos sozinhos, não. Nosso cabeludo só observando os três caboquinhos. Eu sei. Você sabe que todo cuidado é pouco, hein? E o nosso Protinha, né, apanhando. Novidade, né? Novidade. E o cara sentindo satisfação ao bater nele. Ele ficava se perguntando se ele acha, né, que conseguiria fazer alguma coisa enfrentando ele 1 contra 1, né? Mano do céu, olha esse soco aqui, velho. Tadinho do Prota. Cara, é tão patético as ilusões de caras como você. E tome ele chute. E aí, o que você achou? Você já se arrependeu? Se você tivesse só aceitado apanhar caladinho, né, você não estaria sofrendo agora. Mano, olha a cara dele. Esse daqui tá zangado, meu amigo. Ele lá zangado, né, se pergunta por que ele tá encarando ele desse jeito aí. E ele simplesmente dá um tapa no moleque, velho. Ele diz, né, que ele é um imbecil que não sabe se colocar no seu lugar, né. Fica querendo revidar. E é só pra ele aceitar ser um perdedor e ficar calado. E será que ele tá achando que tá magicamente um Ebeton, né? Que as coisas vão acontecer assim, que ele vai ganhar poder do cu, né? E ganhar, né? O cara tá literalmente quebrando a costa da parede aí, velho. E ele dá outro chute do nosso Protinha, que ele vai voar longe. E a rapaziada dizendo lá que o Kang, né, é muito forte como as pessoas falam. E o nosso Protinha tá lascado. Será que eu já gerei? Ele não morreu, né? Eu ainda quero brincar mais um pouquinho. E o Ginso, velho, tá se levantando, rapaziada. E ele tá besta, né? Porque aquele último golpe deveria ter nocauteado ele. Ele fica lá dizendo, né? Pra ele não abusar da sorte dele, né? Se continuar desse jeito aí, ele vai acabar matando ele. Me matar, é? Com só isso aí? Você só pode estar brincando com a minha cara. Mano do céu, o cara ficou brabo do nada, velho.
E o nosso prota simplesmente só corre e empurra ele. E comparado, né, com tudo que ele já passou na vida dele, né, isso aí não é nada. E ele simplesmente joga o Kang no chão. O cara tá me dando orgulho. E os caras lá falando, né, que o garoto do vomito, né, tem até os movimentos da hora, né. E o outro achando engraçado o jeito da raiva dele. E o Kang, né, tinha certeza que o nosso protagonista iria desistir, né, mas ele acabou pegando ele com a guarda baixa. O nosso protinha ia dar um murro nele, mas ele é muito fraco, né, e o cara dá um murro primeiro do que ele. Ele se pergunta se realmente ele acha que vai acertar ele com esses golpes muito lentos aí dele. Lembre-se, se você não tiver força, ele simplesmente dá uma cabeçada no menor, velho. E todo mundo alegre lá, né, que o nosso protinha deu um golpe limpo nele. Isso aí tá mais divertido do que eles estavam imaginando. O nosso cabeludo vê, né, que mesmo que a adrenalina esteja mascarando a sua dor, né, ele já sofreu um estrago em tanto. Ele vê, né, que o Jinso definitivamente é muito resistente. E o Kang, né, dá um chute nele, né, que chega e ele vai barrar no chão. Ele se pergunta, né, se o Jinso tá querendo morrer. Mano, o maluco tá com sangue nos olhos, hein? E o nosso protinha se pergunta se é isso tudo que eles conseguem fazer? Essas ganguezinhas sempre. E se pergunta se é só isso que ele tem pra mostrar na arena de luta. E todo mundo começa a gritar o nome do Jinso lá, velho. E o Jinso simplesmente começa a correr pro rumo dele. E ele fica lá se perguntando por que ele teve tanto medo desses caras desse jeito aí, né? Todo esse tempo. E tome soco, protinha. Calma lá, prota. Você tem que dar umas treinadas pra ficar mais forte, pô. Tá muito fraco ainda pra bater de frente com esse cara. Ele pede até desculpa, né? Pois ele não vai ser pego desprevenido novamente. E simplesmente batem o gongo lá, né? Porque o nosso protinha perdeu. O moleque definitivamente tinha desmaiado, velho. Mas de qualquer forma, né? Ele conseguiu, né? Ele não ficou com aquela ilusão que ele ia ganhar na sua primeira luta. Ele se concentrou ao máximo, né? A sua força de esperança de acertar pelo menos um único golpe naquele cara. E ele fez tudo, né? Que podia. Mas naquele momento, né, ele reparou uma coisa. Se ele tivesse focado um pouco mais, né, em vez de partir para cima, né, tão desesperado, a luta, né, não teria acabado tão rápido daquele jeito. Mas ele também acha, né, que ele não teria caído se ele não tivesse com a guarda baixa daquele jeito. E se ele fosse, né, só mais um pouquinho mais forte. E o cabeludo lá, né, só observando o nosso protagonista. Opa, meu bom, se você já tá se sentindo melhor agora... E ele vê, né, que ele ficou ali, né, só por causa dele. Mas não, né, é só o dever dele como presidente, né, cuidar dos alunos que ficam desmaiados. Pois a arena, né, não é um lugar literalmente para matar o outro de porrada. Pois, na real, é um lugar para proteger os alunos. E ele espera, né, que ele saiba que isso aí só foi por hoje. Pois, né, a partir de amanhã, né, a entrada dele não será mais permitida, já que ele não vai mais para a escola. E ele só fala para ele se cuidar lá. Me diz o que eu preciso fazer. Hã? O quê? Eu não vou mais desistir da escola. Então me diga o que eu preciso fazer. Eu quero me tornar mais forte também. Treinar os mais fracos também é um dever do presidente do conselho estudantil, sabia disso? E ele simplesmente pergunta se ele tá pronto e dá um murrão no nosso protinha. Ele se pergunta, né, o que ele achou? Será que ele está se sentindo como se fosse jogar de rasco? Pois aquilo ali, né, é só o começo do seu treinamento. Pois ele vai fazer, né, ele conseguir suportar aqueles socos. É, Protinho, até no treinamento você se lasca. É foda, hein, amigo? Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro. E tudo isso, né, de o Prota apanhar, né, começou com um chinelo voando na sua frente. E esses carinha aqui, né, pede até desculpa e pergunta se ele tá bem. Esse aí é o Shinson, né, no seu primeiro ano do ensino fundamental. E os caras simplesmente dão uma risadinha um para o outro. E simplesmente bate no moleque e diz que quer R$350 por semana. E sabe por que eles fizeram isso, né? Porque ele se expôs como um fracote. E o cara fica dizendo que ele é um perdedor, né? Que um perdedor como ele, né, tem que apanhar mesmo. Porque ele mesmo nem consegue se defender. E eles vão acabar com ele, né, com bastante carinho para ele aprender. O cara só tem Zé Ruela nesse marroá, mano. E o cara aumenta lá o dinheiro, né? Que é pra ele trazer R$500 na próxima semana. Estão pensando que o moleque é rico, é, velho? E ele acabou se tornando um fraco, né? Que sequer conseguia se defender. Mas agora, né? Ele quer aprender a lutar. Pois ele quer ser alguém mais forte.
Ele não quer mais viver dessa forma aí, né, apanhando. E o cabeludo, né, diz que quando ele terminar, né, ele vai ser capaz de suportar socos como esse daí facilmente. Velho, o treinamento do menor é simplesmente apanhar. Que treinamento, hein, velho? E no outro dia, né, ele todo acabado, né, todo arrebentado, ele se pergunta quanta força ele usou para bater nele. E parece que ele quebrou alguma coisa no processo. E ele disse, né, que é para ele encontrar ele durante os intervalos, né, pois assim ele vai ficar forte. E ele fica lá se perguntando, será que só isso aí mesmo vai deixar ele muito mais forte? E alguém chama o Ginso lá. Ele fica admirado, né, porque ele achou, né, que ele tinha desistido de ir para a escola. Doijin, sobre isso, eu mudei de ideia. E ele se pergunta, né, se ele gostou, né, de ir para a arena de luta. E o Donjin, né, vê que ele realmente é muito corajoso. Ah, pô, que é isso? Olha, o que é isso? O saco de pancadas voltou pra mim, foi? Carambas, eu não tava esperando que você voltaria. Será que você veio atrás de vingança? Sabe, você precisa se colocar no seu lugar. Pois eu posso acabar matando você da próxima vez. O Donjin só ficou observando aqueles balandrinhos ali. E o Jinso, né, puto da vida, né, porque ele não pode fazer nada por enquanto. E ele só lá dizendo na sua cabeça, eu vou me tornar mais forte. Para que ele não perca, né, para filhas das frutas como ele. E já mostra, né, pro nosso Protinha no seu treinamento, né, de apanhar até não sei quanto. E o nosso cabeludo psicopata, né, dizendo para ele manter os olhos abertos. Que é para ele não ter medo, né, e olhar diretamente para os seus punhos. E ele ainda diz, né, que ele não tem permissão para lutar até o fim do seu treinamento. É igual esse meme aqui, rapaziada. É pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Apanhou, ficou calado. E como é, né, que ele pode chamar isso aí de treinamento? E eles treinaram, né, no terraço dessa forma aí por vários dias. O cara apanhou por vários dias, velho. Toma um murro, toma outro murro, toma outro murro, toma outro aqui, Protinha, ó, pra ficar esperto. Mas esse treinamento aí, né, só se resume a uma pessoa apanhando demais, que é o nosso Protinha. E o Kang, né, o que ele tá fazendo? Batendo na rapaziada na arena. E os manos reparam, né, que ele não tem tido piedade desde a luta dele contra o Jin. O carinha aqui, né, aposta, né, que ele ficou com o ego dele machucado. E quem sabe, né, o que poderia ter acontecido, né, se ele levasse outra cabeçada. Os caras estão tirando, mano, os caras estão brincando com a pessoa errada. E um cara lá diz, né, que é o ponto fraco dele, confia. Ei, se você é tão confiante assim, por que não tenta lutar contra mim, hein? Desculpa. Eu quero é que todos vão tomar naquele lugar lá. E o Kang, né, se pergunta se eles viram o Jinso por ali hoje. O cara lá nem sabe quem é. E o outro disse que não viu ele por ali hoje. E eles só acham, né, que ele não tá vindo por ali mais. Por enquanto, né. Eles acham suspeito, né. É como se ele estivesse rejeitando a arena. Aí quando eles falam rejeitando, ele se lembra que o nosso cabeludo tinha dito, né, que o Jinso, né, não ia ser mais protegido pela arena de luta. E ele dá um sorrisinho e teve uma ideia. Ele tem um jeito, né, de ferrar os perdedores. E o que o nosso Protinha tá fazendo? Ele tá correndo. Correndo e se lembrando da surra que ele ganhou lá no treinamento dele. E ele fica lá ainda se perguntando se ele realmente pode se tornar mais forte com aquele método de ficar só apanhando. E na sua cabecinha, né, pra ele não é o suficiente. E ele vai se tornar mais forte muito mais rápido. Se ele também der umas corridinhas, né, na rua. Mano, e do nada aparece uma moto e barrua no moleque. Oh, que merda é essa? Você arranhou minha moto, moleque. Peço desculpas, garoto, mas precisamos ter uma conversinha. Pois minha querida moto está arranhada por causa de você. E eu só acho, né, que o conserto vai custar uns R$1.000. Você precisa pagar o valor, sabia? Cara, 20 mil reais, cara. 20 mil reais, mano. E o nosso Protoss fica se perguntando lá pra ele, né, como é que ele vai arrumar todo esse dinheiro aí do nada, cara. Ele pensa que ele vai arrumar 20 mil pila no chão, né? E afinal de contas, né, foi ele que esbarrou nele, não ele que esbarrou na moto. Sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. O que você acabou de dizer? Você tem mó cara de perdedor, sabia? E ele se pergunta, né, se ele tá querendo enrolar ele e dar um murro no moleque. E os outros elementos, né, eles dizem, né, que estão de testemunha que foi o moleque que esbarrou na moto dele. Ai, cara, esse moleque só se lasca, velho. Esse Prota só se lasca, mano. Não sobrou nada, rapaziada, não sobrou nada. Esse moleque é muito fraco, até eu poderia acabar com ele. Como é que é?
Tu tá com alguma cor no ouvido, tu não tá ouvindo não, né? E nosso prota não tá entendendo, né? Porque ele não tá sentindo nada. Rapaz, é os treinamentos do cabeludo aí dando efeito já, mano. E o vagabundinho, né, diz, né, que ele não tá apenas só desses 20 mil reais, né? Agora ele vai ter que dar todo o seu dinheiro até a sua aposentadoria. Aí ele se lembra, né? Ah, é mesmo, eu tenho sido socado por aquele Zé Ruela do cabeludo por todo esse tempo. E o nosso protinha, né, bate na mão dele e mete o burro nele. E diz, né, por que ele daria o dinheiro dele para esses carinhas aí idiotas? E ele simplesmente fala que não tem mais medo desses desgraçados. Eu tenho que dizer que o Prota tá me dando orgulho, tá? E o carinha simplesmente segura na mão dele e se pergunta se aquilo ali era para ter sido um soco. E o nosso Protinha vê, né, que o seu soco não funcionou. Eu acho que você só foi treinado para apanhar por enquanto, né, Protinha? Você não foi ensinado a dar murra ainda. E todo mundo admirado, né, porque o nosso Protinha tá socando o vento. O cara literalmente tá socando o vento, eu não tô nem zoando. E ele lá na sua cabeça, né, fica se perguntando o que é que ele vai fazer. Pois ele nunca aprendeu a bater em ninguém. E tudo que ele aprendeu foi a apanhar. Aí ele não tá errado não, tá? Ele aprendeu a apanhar, só isso. E ele se pergunta, né, se ele tá dançando ou algo do tipo. E dá um chute no nosso Protinho. Ele se pergunta se ele tá achando que aquilo ali é uma piscina, né? Porque ele tá parecendo um nadador. E no fim, né, eles veem, né, que o nosso Protinha era só apenas um fracassado. E ele manda, né, a rapaziada segurar ele. E ele só vai se recompor, né, quando for espancado pra valer. E aí, né, ele vai perceber, né, que estava errado desde o início. E ele manda, né, o nosso Protinha não morder sua língua, né, porque ele vai dar um soco dele. E ele, o brabo, chega na parada pra resolver a parada. Não sei se isso fez sentido, mas tá bom. O que tá acontecendo? E tome-lhe murro, meu camarada. Murro não, né? Joelhada. Chega o maluco, sai cap, chupe, rapaziada. E os outros lá gritando, né? Vamos pra cima dele, vamos pra cima dele. E o nosso Protinha vê, né, que é o Jing Dong Yin. Meu Deus, eu nunca sei de falar o nome do cara direito. Isso, meu camarada, então era você. E o carinha, né, vai lá pra cima dele e se pergunta de onde foi que esse cara surgiu. Ele tenta acertar um soco nele, mas o Dong desvia. E tome-lhe murro, meu camarada, pra ficar esperto. E esse cara aqui tá apelando, né? Pega uma barra de ferro, meu camarada. Mas o maluco é muito brabo e mete só o murrão, meu camarada. E o Ginson, né, vê que o moleque é muito forte. Pois ele tava achando, né, que ele era só um cara normal. E será que ele sempre foi forte desse jeito? E a mina começa a xingar os dois lá. Pois ela fica se perguntando se ele sabe quem são eles. Pois eles são, né, os primeiristas mais fortes da escola técnica Jisang. Ai, eu não pronunciei o nome dessas bodega, cara. E se eles contarem isso aí, né, para os veteranos deles, eles estão lascados. Mas ele diz, né, pra garota parar. Pois ele diz, né, que trazer aqueles caras, né, não vai dar em nada. Que é pra ela olhar as roupas dos caras aí. Pois ele é da escola Jinxigates. Pois ele tava achando, né, que esse otário aí, né, era só um cara estranho, mas eles mexeram com a pessoa errada. E se eles soubessem, né, que eles eram da X-Gat, né, ele nem teria tocado neles. E o Dong lá só chamando os caras de bastardos idiotas. E o Dong se pergunta, né, como foi que ele se envolveu com uns merdinhas como esses daí. E ele explica toda a situação lá pra ele, né, e também explica sobre o treinamento do cabeludo lá, né. E ele vê, né, que ele está falando sério sobre a arena de combate. Ele disse que sim, né, mas ele ainda se sente meio fraco. Então ele foi treinar a sua resistência, mas aí encontrou aqueles idiotas no caminho. Mas o Dog, né, disse que viu ele socando ar. Ele não disse que ele tava socando ar mesmo. O nosso prota cheio de vergonha lá. Mas foi até bom, né, que ele não ficou com medo e resistiu àqueles babacas. Mas ele ainda não é forte o suficiente para enfrentar várias pessoas de uma só vez. Ele tem que aprender com o Jubileu, velho. Tem que aprender com o Jubileu. Só que o Jubileu tem um sistema, né? E se fosse o Dong, né? Ele teria desviado, socado e etc. Mas mesmo assim, né? Ele tá com um pouquinho de ciúmes, né? De o cabeludo tá treinando ele. Bem, o importante para ele, né? Que ele rejeitou a arena de combate. Aí se ajustou à escola dos Sindicatos. A escola deles, né? É bem única. E agora que ele pensa nisso, né? A escola dele é bem diferenciada mesmo. Mas, Doin, eles meteram o pé, né, na hora que perceberam que você era das Chixigates. Mas ele diz, né, que é claro que eles fugiram, né, já que a escola deles é bem famosa na vizinhança. Pera, famosa? A escola Xingxigat é um lugar para pessoas que querem lutar na arena Jugneong.
acho que é assim o nome. E é uma gangue escolar com uma longa história. E costumava ser, né, como uma selva onde os estudantes normais que se tornavam presas para as violências desenfreadas dessa escola. E o Jiang, né, fica até besta, né, que a escola era desse jeito aí, pois provavelmente não é mais desse jeito não. Mas a escola só não é mais desse jeito aí, né, graças ao nosso cabeludo. Depois, né, que ele conquistou a escola, né, ele criou uma arena de combate com algumas regrinhas. E a escola, né, Shikigate, que agora tem lutas mano a mano, né, na arena de combate, lentamente se tornou mais justa. E esse aí, né, é o resultado, né, de um outro método para resolver de uma vez por todas a violência sem sentido. Mas se a arena de combate ou o cabeludo, né, desaparecer, as regras não vai fazer mais sentido. E quem sabe, né, quando a escola voltará a ser um inferno como era antes. E tem alguns idiotas, né, querendo voltar para o antigo regime, o que era antes. E vocês sabem quem é que tá querendo fazer tudo voltar como era antes, né, rapaziada? O Kang. E o Kang tava enfrentando esse menorzinho aqui. Putz, na verdade é o Lourinho que tá enfrentando. Ele chama, né, o Quatro Olhos aqui para ir pro X1 mais ele agora. Ele se pergunta por que ele agora, né? E ele diz que simplesmente não gostou dele estar olhando para ele. Ou será que você está realmente recusando meu desafio na arena de combate? E esse carinha diz, né, que o nosso Lourinho, o Pak Show, vou chamar de só de Lourinho mesmo, está com bastante energia. Otários de merda. Me pergunto se eles sabem o quem manda agora na parada. Cara, eu quero muito que o Kang se lasque, velho. Eu quero, velho. É sério, sem zoa, mano. Sem zoa. Eu quero muito que ele se lasque no decorrer da história, mano. E o Lourinho é só massacrando os caras na porrada. Espera aí, o meu queixo parece que quebrou, pera aí. Olha, rapaziada, o espera dele aí, ó. Um fuder do chute. E o Lourinho tá achando muito fácil. É só tu chamar um forte aí, meu bom. Só chamar um forte aí que tu não vai achar mais fácil, não. E o Kang, né, diz pra ele sair dali, né? Porque agora é a vez dele. Cara, o Kang tá vindo. Quem será que ele vai enfrentar hoje, hein? Tu tá lascado, meu bom. Tu tá lascado. E ele simplesmente aponta pra ele. Bora, tava falando merda de mim aí, né? Sobe aqui que nós vamos resolver no braço. Por que eu? Por que eu? E por que eu precisaria de uma razão? Eu só fiquei mal ao te ver. Vem logo. E não é pra isso que a arena de combate serve? Ou você vai rejeitar a arena de combate como o Jinson fez? Chega o nosso cabeludo perguntando, né, o que ele tá fazendo. Cabeludo quer dizer Jang Chong? Ele se pergunta o que é toda essa comoção aí. Não, nada não. Eu só fiz um convite de combate, né? Mas eu acho que há um pequeno mal entendido aqui, sabe? Então você tem algum problema com isso? Será que eu quebrei alguma regrinha? Esses caras aqui se perguntam se ele tem alguma maneira de lidar com aquele fracassado que é o Jinso. Ou se ele arrumou algum jeito de se livrar da arena ou algo do tipo. Ele disse que não, né? Mas aquele fracassado atirou no seu próprio pé. Pois o Jinso, né, foi o primeiro da escola, né, a negar a arena. Desde que a pessoa, né, tenha braços e pernas, né, qualquer valentão ou fracassado pode lutar na arena. Um lugar, né, onde todos são iguais, né, na violência. Assim são os 6 postões. E eles podem se gabar disso como se fosse ótimo ou algo do tipo. Mas se eles olharem muito bem para isso, eles vão encontrar covardes, né, que vão se divertir vendo os outros brigando. Mas eles próprios não brigam. E a mentalidade de um fracassado continua sendo um fracassado. O cara vê, né, que é verdade que aqueles caras nunca entram em briga, só ficam olhando. Eles literalmente se escondem atrás das regras e ficam vivendo uma vida fácil. Mas, né, o idiota que expôs isso foi o aluno transferido, o Gisson. E eles se perguntam, né, o que vai acontecer se eles desafiarem esses fracassados aí, né, que se escondem atrás das regras. E o Lourinho acha, né, que eles vão pensar que eles vão ter que lutar com todas as suas forças para evitar, né, se tornarem igual ao Jinson. Exatamente. A arena de luta agora é nosso parquinho de diversões. E voltando, né, pra ele e o nosso cabeludo, ele fica se perguntando se ele tem algum problema com isso aí tudo. Será que ele quebrou alguma regra?
E o nosso cabeludo acha que é melhor ele não fazer uma demonstração inútil. É melhor você não ficar ameaçando os outros aí, tá entendendo? Ele pede até perdão, né, por causar uma comoção dessas. Eu serei cuidadoso da próxima vez, senhor cabeludo. Enquanto isso, né, o nosso protinha estará apanhando para um caramba do cabeludo. Eu não estou suportando mais. E o Jinson se sentindo como se fosse morrer, né, apanhando para ele. E simplesmente o Jinson se defende dos murros dele. Mas mesmo assim, né, ele não está assustado como costuma estar. Você tá se acostumando a apanhar, hein? E o Jinson tenta dar um murro no cara. Certo, afinal, né, se eu quiser vencer, eu tenho que acertar ele primeiro. E ele começa a ficar dando murro no ar, velho. E gritando ainda mais, tá? Dando murro e gritando. E ele ganha um murrão do nosso cabeludo, porque ele ficou zangado porque ele tava gritando e manda até ele calar a boca. E ele diz, né, pra ele não ficar fazendo sons estranhos enquanto ataca. Ele parece um perdedor fazendo isso. Caraca, ele me acertou muito mais forte do que o normal. Ele diz que é apenas o Jube e o direito. Se ele melhorar, né, o seu Jube direito, ele pode vencer qualquer luta. Eles vão até o clube de jogos abandonado, tá? Caraca, aqui é super velho. Mas e aí, por que a gente tá aqui? E simplesmente tem uma máquina de soco antiga lá. Beleza, moleque, vou te ensinar aqui. Levanta os 2 punhos até o queixo e coloque o seu queixo para dentro. E deixe os seus pés na largura dos ombros e se mova levemente sobre o seu pé. Mova o seu jupe levemente com a mão na frente. E para o direito, bote o seu peso nisso, rotacionando seus quadris. E só mete o soco, meu camarada. Caraca, pareceu um tiro de 12. Certo, agora é minha vez. Beleza, moveu meu jupe lentamente, né? Aí eu coloco meu peso nisso, me perdi. Ele simplesmente dá um murro, parece que ele conseguiu. Ele vê, né, que tá pegando o jeito da coisa. Ele vê, né, que é a mesma pontuação do cabeludo. Ele diz, né, que esses socos fracos aí, né, não vão fazer nem cócegas no boneco. E o cabeludo dá outro murro lá, né, pra demonstrar. Ele diz, né, que a máquina está quebrada há bastante tempo, então não vai funcionar tão normalmente como antes. Ele precisa, né, acertar com força o suficiente para poder marcar o soco. E só vai contar quando ele machucar o oponente. E é para ele achar a sua própria forma de fazer isso. E mais uma coisa, não apareça na minha frente até conseguir marcar a senha aí, hein? Não, vou ser mais um, até chegar naquela pontuação beleza, ó. O universo não se importa comigo. E tem um maninho, né, olhando as mensagens do celular dele. Parece que a mina tá dispensando ele. Coitado pro nosso guerreiro. E ele se pergunta, né, por que ela tá agindo desse jeito aí com ele. E ele, sem querer, né, acabou esbarrando no loirinho Zé Ruela. E, velho, o cara simplesmente dá uma rasteira no cara, velho. E F celular, hein, meu camarada? F celular. E ele pede até desculpas, né, porque ele não tava querendo derrubar ele. E ele vê, né, que ele fez aquilo tudo de propósito. Ele diz que só cometeu um erro. Será que ele não tá vendo, não, que ele só cometeu um pequeno erro? E se ele tem algum problema, né, eles podem resolver na arena de luta. Mas ele fica com um pouco de medo e diz que foi a culpa dele mesmo. E o cara simplesmente começa a rir, né? E diz que ele vê que foi a culpa dele mesmo. E vocês aí, vocês estão vendo, né? Isso aí só foi um erro, não foi uma violência escolar. Espero que tenham entendido, hein? E manda o cara ser mais cuidadoso da próxima vez. Aquele bastardo fez aquilo de propósito, não foi? Acho que nós devemos falar aquilo pro conselho estudantil agora mesmo. Mas ele disse para eu deixar quieto, né? E só para eles irem embora. Pois não valeria a pena, né, fazer um alarme sobre isso. E o Jinson, né, só comendo lá, né, porque o cara ficou socando a bodega da máquina de bater, né, de lutar, né, o intervalo inteiro. E ele socou aquela bodega, né, centenas de vezes, mas a pontuação continua a mesma ainda. E será o quão mais forte ele tem que bater, né, para poder aquela bodega começar a subir. E, velho, simplesmente chega a bodega do Lourinho e joga comida no prota, velho. Jinson, perdão, foi erro meu. Pois eu não tenho visto você nos intervalos, pra onde você tem ido? Pois, né, ele sentiu muita falta dele e começa a bater no cara, gratuito mesmo, velho. Se pergunta se o nosso Jinson sentiu mesmo sobre isso, né? E os caras estão contando para o Kang lá, né, que foi muito irado que eles derrubaram o carinha lá. E ele ainda pediu desculpas. E agora o plano deles, né, é pegar o Jinson na arena e mostrar quem é que manda na parada. Pra ele ter certeza, né, o que acontece quando mexem com eles. E o Lourinho, né, disse que vai cuidar disso, né, que ele vai mostrar como é que se cuida de um inseto. E ele se pergunta como é que ele vai fazer isso. Só confia no pai, que o pai tá on. E o Jinson simplesmente segura o braço do meliante. E ele vê, né, que o Jinson
Jinso aprendeu a resistir. Ele acha interessante. Ele acha que o Jinso é muito fofo quando tá irritado. Olha o papo do cara, mano. E ele se lembra, né, que o nosso cabeludo disse, né, que ele tá banido da arena até terminar o treinamento dele. Ele sabe que tá banido, mas se as coisas continuarem desse jeito aí, né, ele vai ter que entrar na briga com esse cara. E tome de comezada também na cara, meu camarada. Diz pro cara calar a boca, porque ele tá comendo. Ele diz, né, que não deve se incomodar um cachorro enquanto ele está comendo. E ele fica se perguntando quem foi o bastardo que jogou comida na cara dele. Bastardo é quem fala sou eu, né? Você tem que saber os seus limites, otário. E o Lourinho se pergunta qual é o problema dele. Ele diz que vai matar ele. Mas ele disse que foi mal, né? Pois aquilo ali não conta como violência escolar. Pois a bandeja só escorregou da sua mão. Mas ele não tá ligando muito, né? Porque ele tá querendo lutar com ele de qualquer maneira mesmo. Então vamos pro X1. Bora, é bom você não amarelar, hein? Eu quero te ver na arena hoje à noite. Pois ele quer ensinar uma liçãozinha para ele. E o Jinso, né, pede até desculpa pro Donnie, né? Porque ele não precisava fazer algo como aquilo por ele. Mas o Donnie, né, não fez isso por ele. E é claro, né, que parece que ele estava atrás dele, mas ele não está lutando por causa dele. E ele já estava querendo dar uma lição no Kang e no Lourinho, né? Porque ele já estava cansado de ver ele bagunçando a arena de luta. E o Jinso se pergunta o que foi que eles fizeram. E meio que ele não sabe, né, porque ele estava meio que fora da arena por esse tempo. Pois aqueles idiotas, né, estão chamando caras fracos para poder ir ao ringue de propósito. Eles ficavam inventando brigas ridículas só para bater em pessoas aleatórias. Quando os seus alvos ficam com medo, né, eles lembram, né, o que foi que fizeram com o Jisoo, que ele se recusou a lutar na arena. E eles encontraram uma desculpa conveniente para começar brigas com os outros. Mas o Dong-yi, né, não vai deixar eles arruinarem a arena. E o Jinso se pergunta de o porquê que a arena é tão importante para ele. E já que ele é forte, né, ele não ia se importar de se ia ou não à arena. E será que existe alguma razão, né, ou um significado para ele? E ele desabafa, né, dizendo que também já passou por momentos difíceis, igual a ele. E ele praticamente sofria bullying desses carinhas aí. E ficavam chamando ele de porquinho. Ele era gordo e tímido quando criança. Então ele era bullyingado de forma pesada no ensino fundamental. Os caras ficavam até obrigando o cara a beber um bagulho lá, né? E para dizer a sua avaliação sobre o gosto. E naquela época ele pensava que estaria melhor morto. E um certo dia... Ei, jovenzinho, você deveria jogar limpo com seus amigos. Esse carinha acabou o salvando. Obrigado, estranho gentil. E aí, garoto, você gostaria de tentar boxe leve? Um boxe? E foi assim, né, que ele entrou no boxe. E logo ele acabou ficando viciado em boxe. E foi assim, né, que o boxe transformou a vida dele. Ele já tava lá, né, batendo nos carinha que bulinava ele. E os caras tá até pedindo desculpa. Depois da sua transformação, né, ninguém conseguia mexer mais com ele. E quando ele foi brigar com aqueles Zé Ruela que faziam bullying com ele, né, ele percebeu que eles nem eram tão fortes assim. E o Jisoo fica sem acreditar, né, que ele já sofreu bullying antes. Ele admite, né, que a arena do cabeludo, né, as suas regras são meio extremas. Mas ele dá gosto, né, de ver dar a chance de alguém lutar, né, sem ter medo de ser encurralado. E é por isso que ele quer manter a arena ativa. E ele se pergunta, né, se ele pode assistir, né, ele dando uma surra no Lourinho. E vai começar o X1 épico, Lourinho versus Dong-yi. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. Ele não sabe nem o que foi que deu coragem para poder ele desafiar ele. Mas ele vai descobrir que isso foi um grande erro. Ele se pergunta se eles estão ali para conversar ou para brigar, que é para eles começar logo. Ele vê, né, que ele tem uma coragem pelo menos. Vai lá, Donnie, você consegue, cara. E começa a batalha. O Lourinho dá o primeiro murro, mas o Donnie desvia. Rapaz, o moleque é diferenciado, hein? Tá desviando de todos os socos dele. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E o Donnie, né, dá um socaço no Lourinho. E todos lá admirados com a velocidade do Donnie, velho. E o Lourinho também ficou besta, né, que o moleque é muito mais rápido do que ele tava pensando. Ele lembra, né, que ele tem um histórico no boxe. E vê que os movimentos do moleque é muito bom. E o Donnie, né, começa a dar socos nele. Os socos dele são rápidos, mas são fracos. A velocidade dele pode até ser impressionante. Mas eu tenho uma vantagem em termos de força. E ele começa a fazer a sua jogada. Mas falta soco, né? Vai ficar esperto. Boa, boa, boa. Esse pedaço de merda.
Ele me enganou de propósito. E o Jinson vê que ele realmente é muito brabo. E os caras da plateia também, né, perguntando se ele sempre foi bom assim em lutas. E os dois continuam lá, né, um batendo e o outro apanhando. Aí o outro desviando, aí o batendo de novo. E o Lourinho todo admirado porque que ele não tá conseguindo bater nele. E o Don Lee, né, se pergunta, né, que ele não tá conseguindo dar nenhum soco nele, né. Como é que ele vai conseguir dar socos nele com uns socos bem abertos desse jeito aí? Caralho, acho que eu disse tudo errado aqui, mas tá bom. Ele dá um soco nele, né, e diz que ele tem que acertar os menores primeiro. E aí, né, que ele vai conseguir acertar os grandes também. Ele tá literalmente massacrando o cara. E se pergunta se é só isso que ele tem. E ele vê, né, que ele não é nenhum grande merda e fica arrumando brigas com pessoas por aí. Ele diz, né, que é pra ele parar de arruinar a arena e parar de fazer aquilo com os outros. E o Lourinho só olha para o Kang. E o Kang não tá com aquele olhar que tá achando muito bom, não. Ele apanhando, vê o Lourinho apanhar, não. E o Lourinho só diz, né, que é pra ele não se preocupar, pois ele não vai perder para o Don Lee. Ele acha legal tudo isso, que ele é melhor no boxe e tal. Ele dá um crédito pra ele. E ele decide que vai começar a lutar no sério com ele agora. E chama ele para o segundo round. Vem pro fute, vem pro fute. Ai, menino, menino desgraçado. E pela sua postura, ele vai usar chutes agora. Ele tem uma notícia bem ruim para ele agora. Ele pode chutar também, mas tem algo estranho quando ele chuta ele. É como se a defesa dele fosse sólida como uma pedra. Então o Dong, né, decide criar alguma distância. E o Lourinho se pergunta que para onde é que ele vai, né, e vai para cima dele. E ele já estava desconfiando, né, e o Lourinho vai usar chutes. Mas se ele puder bloquear, né, o chute dele com seu braço, meu camarada, ele dá um chute no cara que chega, o cara cai no chão. E ele fica lá se perguntando onde caramba ele tirou tanta força, era muito forte para ele conseguir bloquear. E o Lourinho continua chutando ele. Rapaz, acho que os ossos dele vão quebrar, rapaziada. E aí, qual é o problema? Por que você não está mais atacando? Será que você está com medo? Ele vê que ele tem socos fracos, mas os chutes dele são realmente muito fortes. E ele vai pra cima dele, que parece que ele vai usar mais chutes. E vai ser muito perigoso se ele chutar ele de novo. Mas ele simplesmente começa a meter murro no Dong Yi. E ele vê, né, que ele também não tá conseguindo bloquear os seus socos também. E ele não tá conseguindo focar porque ele tá prestando atenção nos chutes dele. Você quer que eu pare de estragar a arena? Que se dane quem você pensa que é. E simplesmente começa a chutar o coitado. E manda ele não dizer o que fazer pra ele, né, e chama ele de fracote. E dá um adeuzinho para ele. E chega nosso juizão aí, né, dizendo que já chega e bloqueia o movimento dele. E ele diz, né, que o seu oponente não consegue mais continuar. E qualquer ataque agora vai ser considerado golpe sujo. E ele é o líder, né, do conselho estudativo do terceiro ano, Jiang You. E o Lourinho disse que só estava começando, mas já fazia muito tempo que ele não se divertia desse jeito aí. E ele também, né, tá vendo alguns rostos, né, que ele não tinha visto aparecendo de repente por ali, né. E ele fala, né, que a arena vai ficar muito mais divertida, né, e ele tem que aparecer mais vezes. E ele se pergunta lá se ele tá bem, né, mas ele disse que tá bem, mas do fato de perder pra ele, né, ele se sente um pouquinho pior, né, porque ele perdeu pro cara. E ele fala, né, que ele estava ganhando a luta no começo, mas tudo mudou, né, depois daquele chute que ele deu. E o Don Yin, né, disse que o chute dele era muito mais forte do que ele havia pensado. Aquilo foi muito estranho. Ele meio pra baixo, né, se pergunta o que foi aquilo. E eles chegaram na casa dele, né, e ele agradece, né, e pede pra ele entrar, né, pra beber um pouco d'água. Mas ele diz que tá de boa, que ele tá precisando ir agora. Ele acha estranho, né, porque ele precisa estar em algum lugar tão tarde desse jeito aí. E ele lá, admirado, né, se pergunta pra onde é que ele tá indo com tanta pressa. E os caras deram esse bagulho aí pro Kang. Pois, né, o Kang aceitou eles na gangue dele. Eles estavam querendo, né, mostrar a sua gratidão para ele. Mas ele só queria ver as habilidades dele, não a gratidão deles. Mas mesmo assim, né, ele não vê a hora, né, deles mostrarem as habilidades deles. Chega lá o Lourinho dizendo, né, que ele acha que o Jinson, né, não foi para a escola hoje. E ele se pergunta, né, por que ele tá procurando pelo Jinson? Não, ele só quer dar uma surra nele, né, já tá na hora. Mas ele disse que isso não vai ser necessário, né, já que ele mudou tudo. Pois ele provou a força deles para o Don Yin. E ele aterrorizou, né, qualquer um como um fraco como ele. E se eles fizessem isso, né, eles só iam manchar a sua reputação batendo em fracotes, como o Jinson. E eles se perguntam, né, o que é que eles vão fazer agora? Será que eles vão ficar entregando panfletos, né, para eles poderem, os outros entrarem na gangue dele? Mas não, né, eles só vão ser os chefões do primeiro ano, como planejaram. Então agora chegou a hora, né, deles avançar para a próxima fase.
Quem diabos é você, hein? Esse cara é do 3º ano, o Sr. Son. Olá, um prazer em conhecer. Podemos dar uma conversinha juntos? Mas ele não tem nada para discutir com o 1º ano. Ele sabe, né, que eles veem eles só como novatos, mas... pois eles são lendas desde o tempo da época do seu irmão. Ele fica admirado, né? Irmão dele? Será que ele está falando sobre aquele cara? Mas desde, né, que eles levaram a surra do cabeludo, eles se escondem ali, né, como velhos aposentados. E o cara fica meio zangado, fica poucas ideias e vai pra cima do Kang. Mas ele acha que não foi justo tudo isso, pois ele teve que lutar sozinho todo esse tempo. Mas não mais agora, você tem a mim, pois os tempos mudaram. Pois eles precisam fazer algo em relação à arena. Ele que explica para o cabeludo, né, se eles deixarem eles abusarem da regra, né, a arena de luta vai acabar desse jeito. E ele entende, né, que o Kang é irmão do Aang. Mas ele diz, né, que não pode mudar as regras só porque alguns idiotas estão abusando delas. E ele poderia, né, intervir e resolver as coisas. Mas será que a arena vai ser a mesma depois que ele fizer isso? É, cara, ele tem um ponto aí, né? Ele não pode ficar se intervendo toda vez. E o Jinson, né, estava ligando para o cabeludo. E o Jinson estava lá sentado no chão. Ei, moleque, eu não te disse pra você não ligar pra mim até alcançar a pontuação máxima? Ou será que você já está desistindo, hein? Mas foi por isso mesmo que ele chamou ele. Caraca, mano, o maluco melou tudo de sangue aí o boneco, velho. E aí, me diz, o que eu devo fazer agora, hein? Absolute Cinema. Vai pro vídeo, se inscreve, hein? Deixa o like, vira membro.